quero agradecer ao professor Vanderlei pelo convite, agradecer ao Jadilson e Elton, né, por esse texto maravilhoso que produziram juntos aí para esse livro também, né, grande, eu estava dizendo para o Vanderlei que ele é um dos maiores difusores do pensamento de Riquet aqui no Brasil, né, e tem várias produções coletivas muito importantes para os nossos estudos e nossas pesquisas. Assim, dizer já de antemão que para mim foi uma grande honra ler o texto. Eu não teria, assim, considerações alguma para fazer em relação ao texto, e eu aproveitei alguns resumos que eu fiz, assim, para que a gente possa, talvez, fazer um preâmbulo, assim, para entender como esse problema específico aí dessa fenomenologia da memória, né, o problema específico de Agostinho, aparece na fenomenologia da memória do Riquet. Então, eu colocaria esse quadro inicial aqui para a gente pensar os traços estruturais da fenomenologia da memória do Riquet, que é a primeira parte de memória, história e esquecimento, né? Depois, nós temos a epistemologia da história e digamos, uma hermenêutica da condição histórica, né? Então, nessa primeira parte, o autor ele divide em 3 capítulos, que é memória e imaginação, né? A memória exercida, a memória pessoal e memória coletiva, que é onde vai se centrar o problema aí de Agostinho, né? Tá? Então, a gente poderia dizer que nessa primeira parte o Riquet responde à questão o quê, tá? Relacionado ao objeto da recordação, né? A segunda parte é em relação ao como, mas também relacionada ao objeto da recordação, e a terceira parte é o quem recorda, né? Então, a gente pode dizer que as 2 primeiras abordagens, elas seriam abordagens objetais do objeto recordado, tá? Enquanto que a última, e aí eu aproveito para utilizar aqui um conceito que eu criei hoje, né? Subjetal, então, em relação ao objetal, porque a questão principal está relacionada com o sujeito que recorda, tá? Então, dentro dessa primeira parte, que é uma abordagem gnoseológica, a gente pode entender que o tema principal aqui é a questão da fidelidade à lembrança, tá? A segunda parte, vamos dizer assim, está relacionada a essa dimensão mais pragmática, né, da busca propriamente, né, de recordação. Então, aí também entra, né, nessa abordagem as técnicas de memorização, sobretudo em relação à memória artificial e à memória natural, né, tá? Que são as 2 partes principais dessa segunda parte. E a terceira parte, então, vai tratar exatamente dessa questão da relação da memória com o sujeito, né, que memoriza, digamos assim, né, que possui memória, né. A gente poderia dizer também que essas 2 primeiras partes, elas seriam, eu falei a análise objetal, mas elas seriam uma análise noemática, em que o objeto recordado tem mais uma função dominante, tá? Enquanto a segunda seria uma análise mais noética, tá? Portanto, mais relacionada ao próprio sujeito. Bom, assim eu passo para a primeira parte, né, que é a memória e imaginação. A tese principal dessa abordagem objetal da memória é romper com a tradição da desvalorização da memória, que a transformou numa província da imaginação. Eu cito Riquet, né? É na contracorrente dessa tradição de desvalorização da memória, nas margens de uma crítica da imaginação, que se deve proceder a uma dissociação da imaginação e da memória. Então, esse é o tema, né? O Riquet percebe assim que há uma junção
entre imaginação e memória, ele vai justamente procurar o aspecto específico da memória, que não se reduz a esse tema da imaginação, mas que já está presente desde os gregos e transita por toda a filosofia ocidental. Então, o Riquet, para pensar a verdade da memória, né, ele vai, então, descentrar ela desse tema da imaginação de algum modo. Então, para Riquet, há uma diferença idética entre imaginação e memória. A primeira opera dentro de um campo semântico do fantástico, da ficção, do irreal, o possível, o utópico. A segunda se volta para a realidade interior. Anterior, digo, a anterioridade que constitui a marca temporal por excelência da coisa lembrada, do lembrado enquanto tal. Então, o Riquet vai tentar desconectar essas coisas. A confusão entre memória e imaginação nasce já com a herança grega, que é a primeira parte desse primeiro momento aí, né? Em Platão, com o paradigma do eikon, da cópia. Ainda que a memória seja a marca presente da coisa ausente, o traço memorial é uma cópia. Não pode ser uma referência verdadeira. Então, a gente não pode dizer que a memória teria uma implicação com a verdade. Ela seria mentirosa, tal como a cópia de um quadro para Platão. Então, veja o problema que é colocar o tema da memória em torno da representação e desse eikon aí, tá? Então, a problemática do eikon pode constituir um obstáculo ao reconhecimento da especificidade da função propriamente temporalizante da memória. Então, o salto seguinte vai ser o Aristóteles, exatamente, que vai tocar nesse ponto aí, né? O problema é que essa junção compromete a ambição de fidelidade da memória, a função veritativa da memória, uma vez que a imaginação joga um papel decisivo com a fantasia e a ilusão, e é isso que o Riquet procura se afastar de algum modo. De qualquer modo, o referente último da memória continua sendo o passado, né? O Tratado de Aristóteles da Memória e Reminiscência já traz no título uma dupla abordagem da memória. Memória como mneme, que é a persistência da lembrança, a simples evocação dela, e anamnesis, a recordação, né? Que seria a reminiscência, a busca, o esforço de recordação, tá? Esse segundo aspecto terá um grande futuro na segunda parte da fenomenologia da memória em relação às técnicas artificiais para recordar-se e os diferentes bloqueios da memória natural, né? De importância fundamental para a crítica de Riquet, a junção entre memória e imaginação é a afirmação de Aristóteles de que a memória é do passado. Então, esse ponto aqui o Riquet vai reter, digamos assim, para explorar, digamos, uma crítica propriamente a essa relação entre memória e imaginação, tentando estabelecer o aspecto mais, vamos dizer assim, distintivo da memória. Este importante traço distintivo abre as portas para a possibilidade de desvinculação da memória ao tema da representação da coisa ausente, em prol da questão da alteridade do passado e a relação com o tempo e a temporalidade. Com base nessa noção de que a memória é do passado, Riquet passa a destrinchar os traços distintivos da memória a partir de um esboço fenomenológico da memória, que é a segunda parte a segunda parte do primeiro capítulo da fenomenologia da memória, né? Assim, Riquet se pergunta por quais traços a diversidade de coisas passadas se fazem reconhecer como sendo do passado, né? Geralmente iniciamos a abordagem da memória por ordem de sua falta, a perda da memória, né? O lapso de memória, enfim. Mas Riquet quer iniciar pelo discurso da capacidade de memória, que ela estaria no singular, enquanto as lembranças estão no plural, porque nós lembramos de várias coisas, né? O que seria essa capacidade de memória? O campo semântico da memória gira em torno da relação com o tempo, como diz Aristóteles, né? Já dissemos, a memória do passado. E a memória carrega também uma pretensão, a de ser fiel a esse passado, tá? E o que retrata de modo mais preciso essa ideia é a lembrança acontecimento. Então, um dos pontos, vamos dizer assim, uma das características dessa fenomenologia da memória, tá, própria
aí, né, que o Ricardo desenvolve, é a lembrança-acontecimento, tá? Que trata-se do fato que as coisas tenham se passado assim e não de outra maneira. Tal como nos lembramos dos elementos da tabela periódica ou do número de telefone de fulano, neste caso, lembrança e saber coincidem perfeitamente. Então, veja aqui exatamente que esse aspecto gnoseológico, como a gente apontava do que, né, é muito presente. Com Bergson, Ricoeur distingue o par memória-hábito e memória-lembrança. As duas se referem ao passado, mas a primeira está incorporada à vivência presente. Né? Porque o hábito parece que ele está no presente, mas ele foi, por condicionamento, enfim, não declarada como passado. Né? A segunda faz referência à anterioridade, ao lugar no tempo da experiência inicial. Então, a memória hábito é como a lição aprendida, né? Uma referência já a Agostinho, que faz parte do meu presente, do mesmo modo que meu hábito de andar ou escrever. É espontânea. Repete-se sem precisar recordar a cada vez. Tá? Mas a memória lembrança de certo acontecimento, né, de minha vida, traz uma data e ela não pode repetir-se. Podemos verificar nesse tipo de abordagem que não se trata mais da imagem da coisa ausente, como nos gregos, mas a relação com o passado domina a investigação. Veja que nessa fenomenologia da memória aqui, o tema mesmo é o passado, né, e não a imagem da coisa ausente, né, como pensavam os gregos. Outro par desenvolvido é evocação e busca, que remete as noções de mneme e anamneses dos gregos, né? Ou seja, a simples evocação e a busca ativa, né? O esforço por recordar que redunda na memória feliz, né? Então, outro par desenvolvido, né? Tá aparecendo aí? Evocação busca, que remete às noções de mneme e anamnese dos gregos. A simples evocação e a busca ativa, o esforço por recordar que redunda na memória feliz. Tá? Bem, o que seria a memória feliz? Né? O Ricoeur menciona aí a ideia de que... lembrei. Entendeu? Parece que dá uma felicidade. Ainda bem que eu lembrei. Ou, você se lembra daquele dia que nós estava lá, rapaz, tomando aquela cerveja, Elton? Tô ligado. Tá? Então, isso é a memória feliz, tá? Então, Bergson fala também de recordação espontânea e recordação laboriosa, que remete também a este trabalho de recordação, né? Aí também, toda essa questão da recordação, de algum modo, ela tem uma abrangência dentro da neurociências, né? Com esse problema dos rastros mnésicos, né? Que seria o substrato corporal e cortical da evocação. Tá? Por fim, Ricoeur trata das distinções de Russell nas lições para uma fenomenologia da consciência íntima do tempo, onde destaca o tema da duração. Por exemplo, o som que continua a soar depois da melodia, que seria uma lembrança primária, que rememoramos posteriormente, lembrança secundária. A cada vez, alguma coisa dura. Nessas vivências temporais, são visados dados objetivamente temporais, que permanece para uma coisa que dura, Russell chama de objetos temporais. Evidentemente, essa parte do Russell é um texto bastante complexo, né? E o Ricoeur enfrenta essa problemática aí da fenomenologia da memória em Russell, né? E ele volta várias vezes a Russell nessa obra, né? Tá? E vai voltar lá no último capítulo também. Então, Russell está sempre presente, ele está falando da fenomenologia. Né? Eu não vou destrinchar todos os aspectos, aqui eu trouxe um assim que é central, né? Para caracterizar um pouco essa visão
dessa fenomenologia, né, da memória do Riquet aqui, né? Ou seja, desse esboço fenomenológico, né? Tá? Mas nesse esboço fenomenológico da memória que o Riquet coloca, ele amplifica, como vocês viram, trazendo outros elementos, né? Além desses do próprio Russo, que ele coloca no final. Bom, então, ao final desse capítulo, né, ele volta ao tema, então, da memória e imaginação, tá? Mas agora num grau mais elevado de complexidade oferecida pelas análises minuciosas da fenomenologia de Russell. Diferentes obras deste autor, a fim de entender também as armadilhas que essa relação entre memória e imaginação suscita, passa também por Bergson e Sartre. Aí o Riquet conclui, veja, quase como realmente mostrando essas ciladas, armadilhas, né? No final de nossa investigação, aí eu cito, né? E apesar das ciladas que o imaginário arma para a memória, pode-se afirmar que uma busca específica de verdade está implícita na visão da coisa passada, do que, o que, né, da memória, anteriormente visto, ouvido, experimentado, aprendido. Essa busca da verdade especifica a memória como grandeza cognitiva. Mais precisamente, é no momento do reconhecimento, em que culmina o esforço da recordação, que essa busca de verdade se declara enquanto tal. Né? Então, sentimos e sabemos que alguma coisa se passou, que alguma coisa teve lugar, a qual nos implicou como agentes, como pacientes, como testemunhas. Chamaremos de fidelidade a essa busca de verdade. Tá? Bem, aí entramos no segundo momento, né, que é a memória. Eu não lembro se é memória exercida. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu prefiro exercitado. Né? Deixa eu ver se é exercida mesmo. Não, é exercitado, é exatamente isso. Tá? Mas aqui está relacionado ao exercício mesmo. É o trabalho de memorização, entendeu? Então é quase como uma técnica, enfim, esse é o ponto, né? Chamamos a abordagem anterior de cognitiva, porque evocava-se a coisa lembrada em relação ao seu presente, seu caráter de saber. É em virtude desse traço que a memória pode ser confiável ou não, né? Tá? Agora, Riquet desenvolverá a abordagem pragmática deste ponto de vista objetal, noemático da fenomenologia da memória. Sendo que o caráter volta ao conceito que eu criei aqui, né? Caráter subjetal, noemático, será abordado na terceira parte, que é onde Agostinho aparece com a questão da interioridade. Então, Riquet designa por rememoração a junção das duas operações, cognitiva e pragmática. A dimensão pragmática destaca não apenas uma recepção passiva de uma imagem, mas uma busca ativa, um fazer, sobretudo, o fato da memória ser exercitada, né? Um exercício de memorização. Platão e Aristóteles antecipam isso com o tema da anamnesis. Bergson fala do esforço de memória e Freud do trabalho de rememoração. Né? Então, o Riquet mostrará que tanto a dimensão cognitiva da memória, que almeja a fidelidade ao que ocorreu, e a dimensão pragmática da memória, seja ela artificial, a memorização da primeira parte, ou natural, né? Que seria a memória, muitas vezes, impedida, manipulada. Né? Então, ainda convergem para... Opa! Isso. Ainda convergem... Estou no quadro correto? Sim. Para a consciência. Mas o dever de memória, último estágio desta análise,
se projeta à frente da consciência, à maneira de um ponto de convergência entre a perspectiva veritativa e a perspectiva pragmática da memória. Então, de algum modo, aqui, né, já há uma separação propriamente, né? Até mesmo de uma memória imperativa, né? Quer dizer, seria quase como, não é uma coisa da consciência, mas uma coisa do dever de agir, né? Então, a modalidade do ato de fazer memórias, de fazer memória que se constitui como prática por excelência, é a memorização, tá? Que se distingue rigorosamente da rememoração ou recordação, né, como anamnese, tá? Então, a rememoração enfatiza o retorno à consciência despertada, isso é uma citação, de um acontecimento reconhecido como tendo ocorrido antes. A marca temporal do antes constitui o traço distintivo da recordação sob a dupla forma de evocação simples e do reconhecimento. Mas a memorização consiste em maneiras de aprender que encerram saberes, habilidades, é uma outra citação, né? Poder fazer de tal modo que estes sejam fixados, permanecem disponíveis para uma efetuação, marcado do ponto de vista fenomenológico por um sentimento de facilidade, de desempenho, de espontaneidade. Esse traço constitui o correspondente pragmático do reconhecimento. Então, essa memorização é aquelas técnicas de memorização, né? Tá? Então, a maior parte deste capítulo será dedicada aos abusos da memória, seja artificial ou natural. Os abusos da memória artificial se referem a toda a tradição da arte de memorização, que vai da aprendizagem condicionada ou treinamento, a lição aprendida, até a grande tradição da ars memoriae, que o Francis Yates, né, nesse livro aqui, trabalhou bastante, né, e o Riquet cita ele também. Utilizada pelos oradores e vinculada à retórica clássica, que remonta à fábula do poeta Simônides, dos palácios da memória, estratégia que consistia em lembrar-se, situando o lembrado como objeto num lugar, loci, do palácio, né, em latim, né. A dimensão espacial da memória é também cara a Agostinho. Riquet aponta que essa mnemotécnica incorpora a metáfora do sinete e da cera, lá do Platão. A novidade sendo a potência da imaginação. Veja, aqui há uma inversão, porque o Riquet, ao mesmo tempo que criticava a imaginação, aqui é uma inversão, né? Veja aí. A novidade sendo a potência da imaginação, porque a imagem da casa é imaginária, neste caso. A memória se torna o anexo da imaginação. Do mesmo modo que a espacialização oblitera a temporalização. A noção de lugar expulsou a marca do anterior, que desde Aristóteles especifica a memória. A lembrança não consiste mais em evocar o passado, mas em efetuar saberes aprendidos, arrumados num espaço mental. Veja, então esse é um certo abuso, né? Entre usos e abusos aqui, então virou uma coisa que descaracteriza a memória propriamente, né? Bom, mas também tem os abusos da memória natural, que é a segunda parte do capítulo. São distribuídos em 3 planos. No plano patológico-terapêutico, serão evidenciados os distúrbios de uma memória impedida, que põe em jogo categorias clínicas e, eventualmente, terapêuticas, prestadas principalmente da psicanálise, né? Isso é uma citação. No plano propriamente prático, os da memória manipulada, que dará lugar a formas concertées, né, concordantes, comum, de manipulação ou de instrumentalização da memória, que depende de uma crítica das ideologias.
nesse nível, as formas de abuso são mais pertinentes. E depois, no plano ético-político, os de uma memória abusivamente convocada, quando comemoração rima com rememoração. Toda a crítica a essa dimensão do excesso de comemorações, né? No nível ético-político, aparece o aspecto normativo do dever de memória. A relação deste tripé das figuras dos usos e abusos são assim organizadas por Ricoeur, desde a memória impedida até a memória obrigada, passando pela memória manipulada. Bom, aí vamos então ao ponto que entra o Agostinho. Fui muito breve, eu não fui exatamente, é um preâmbulo, é para introduzir o texto, né? Então, memória pessoal e memória coletiva. Platão, Aristóteles, os antigos, não consideraram a questão quem se lembra. A gente estava lá, uma análise objetal, agora uma análise subjetal, né, do sujeito. Eles indagam o que significa ter memória, mneme, ou buscar lembrança, anamnese. Ricoeur destaca de início que hoje, né, contemporaneamente, a questão do verdadeiro sujeito das operações de memória tende a dominar a cena. Para tanto, basta ver o excesso de biografias e autobiografias. Assim, importa ao historiador saber qual é o seu contraponto. A memória dos protagonistas da ação, tomados um a um, ou a das coletividades tomadas em conjunto. Veja, memória, o que vale, né? Muitas vezes os historiadores são muito mais detidos na história do queijo do século XII, né? Do que propriamente, ou na vida de fulano, né, do que propriamente nas grandes questões históricas, né, de uma história coletiva, né. Em relação a este dilema paralisante, aqui entre memória pessoal e memória coletiva, né, eu quero mencionar isso, consiste em saber se a memória é primordialmente pessoal ou coletiva. Ricoeur levanta a hipótese de que a memória pode ser atribuída à totalidade das pessoas gramaticais. Entende? Não é só o eu e o nós, tá? De que a memória pode ser, então, todas as pessoas, eu recordo, tu recordas, nós recordamos, eles, tá? Etc. Ou como enuncia a última seção desta última parte de sua fenomenologia da memória. Eu, os coletivos e os próximos, como mencionou também o Jadilson lá, né? Então, a emergência da problemática da subjetividade suscitou um movimento de retraimento sobre si mesmo, até o ponto de um solipsismo. A essa tradição, Charles Taylor denominou de tradição do olhar interior, né? Os três partes aqui do início da sua obra, As Fontes do Céu, capítulo 6, o Autodomínio de Platão. Claro, ele segue. A Interiore Homini, que é uma referência a Agostinho, e depois Descartes, e ele volta depois em Locke, e assim vai, né? Tá? Na qual Ricoeur apresenta 3 amostras exemplares e sua relação com a memória pessoal. A nós interessa apenas uma, né? Que é o Santo Agostinho. Então, a radicalização da subjetividade impossibilitou a atribuição de um sujeito coletivo. Essa posição surgiu apenas com o advento das ciências humanas. Tá? Essa questão da sujeito coletivo, da memória coletiva, no caso, né? Bom, assim, memória pessoal e memória coletiva são apresentadas dentro deste contexto histórico polêmico e rival. Elas não se opõem no mesmo plano da memória, mas em universos de discursos distintos, sendo que a tarefa do filósofo, segundo Ricoeur, é compreender como se articula o discurso da fenomenologia da memória e historiografia. Então, a tradição do olhar interior. Ricoeur apresenta 3 traços
que destacam o caráter essencialmente privado da memória. Primeiro, a memória parece de fato ser radicalmente singular, isso é uma citação. Minhas lembranças não são as suas, não se pode transferir as lembranças de um para a memória de outro, enquanto a memória é um modelo de minhadade, mienete. É a cada vez meu, não, é o cada vez meu dos meus atos. É a memória própria, ela é de cada um, né, basicamente, de possessão privada, né? Portanto, nenhum tipo de possibilidade de um avatar, né, como os filmes de ficção. A transmissão de uma memória para outra seria impossível, né? Para todas as experiências vivenciadas pelo sujeito, né? Então, é de possessão privada. Segundo, o vínculo original da consciência com o passado parece residir na memória. Memória é meu passado, ela garante a continuidade temporal da pessoa, por isso sua identidade. Assim, Ricoeur demonstra nessas belas linhas a concordância discordante da memória através da narrativa. Então, isso é uma citação bem longa aqui, que eu acho que vale a pena ler. Tá? Essa continuidade permite-me remontar sem ruptura do presente vivido até os acontecimentos mais longínquos da minha infância. De um lado, as lembranças distribuem-se e se organizam em níveis de sentido, em arquipélagos, eventualmente separados por abismos. De outro, a memória continua sendo a capacidade de percorrer, de remontar no tempo, sem que nada em princípio proíba prosseguir esse movimento sem solução de continuidade. É precisamente na narrativa que se articulam as lembranças no plural e a memória no singular, a diferenciação e a continuidade. Vemos nitidamente aqui a memória como elemento central da noção cara, Ricoeur, de identidade narrativa. E terceiro, é a memória que está vinculada ao sentido da orientação na passagem do tempo. Orientação em mão dupla, do passado para o futuro, mas também do futuro para o passado. É sobre esses traços recolhidos pela experiência comum e a linguagem corriqueira que a tradição do olhar interior se constitui. Agostinho é o iniciador dessa tradição. A novidade dessa tradição pode ser realçada em contraste com a problemática grega do indivíduo e da polis. Contraste, né? Se Agostinho conhece o homem interior, ele não conhece a equação entre identidade, o si e a memória. Ou seja, o tema da identidade pessoal. Essa é uma invenção de Locke no século XVIII. Não são ainda a consciência e o si, nem tampouco o sujeito que Santo Agostinho descreve e honra, mas já é o homem interior que se lembra de si mesmo. A força de Agostinho consiste em ter relacionado a análise da memória e do tempo nos livros 10 e 11 das Confissões. Para Ricoeur, o gênero literário da confissão associa ao momento da penitência e a confissão inicial de subordinação do eu à palavra criadora, que precede a palavra privada. Em Agostinho, um momento reflexivo que liga memória e presença a si. Concluo com uma citação de Agostinho que Ricoeur menciona no livro 10 das Confissões, para mostrar que em Agostinho só há fenomenologia da memória dentro de uma busca dolorosa da interioridade. Senhor. Acho que quando a gente lê Agostinho tem que ler em forma de oração, né? Senhor, eu me atormento com esse problema, um problema que está dentro de mim. Para mim mesmo, que tornei-me terreno de difícil e cansativa labra. Não se trata de perscrutar as regiões do céu, nem de medir as distâncias dos astros, nem de buscar o equilíbrio terrestre. Sou eu que lembro. De mim é que me lembro. De mim que sou espírito. Não é de admirar que esteja longe de mim
tudo o que eu não sou, pois que há mais perto de mim que eu mesmo. Eu passo a palavra, então, gente. Muito obrigado. Valeu. Então, esse texto, ele tem relação com a dissertação que desenvolvemos no percurso do mestrado em memória do programa de pós-graduação em Memória, Linguagem e Sociedade, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a UESB, para obtenção do grau de mestre, sobre a orientação do professor Dr. Elton Moreira Quadros. No entanto, o texto, mesmo guardando uma relação com a dissertação do mestrado, ele foi desenvolvido depois da banca, né, depois da defesa, né, depois da defesa junto à banca examinadora. Eu, juntamente com o professor Elton, continuamos os estudos e optamos por fazer esse texto. Bom, o meu interesse em desenvolver a pesquisa na área de conhecimento em filosofia e memória emergiu no instante que, na condição de professor de filosofia do ensino básico da rede pública de ensino aqui da Bahia, e é curioso esse relato que eu estou narrando aqui para vocês, porque eu me descobria, né, inseguro, despreparado intelectualmente em aprofundar um tipo de discussão, ou seja, uma temática, seja qual for, sobre a história da filosofia, já que eu tenho a graduação em História. Então, tinha ali os conhecimentos históricos da filosofia, obviamente, os conhecimentos históricos da história, né, ali da Grécia, Roma, enfim, a Idade Média, né, o medievo, mas eu não tinha ainda nenhum trato com as categorias, né, da filosofia. E a partir desse instante, eu me comecei a me aproximar do programa de pós-graduação aqui da UESB, o programa de memória, e tomar conhecimento das linhas de pesquisa disponibilizadas pelo programa, no sentido de buscar me qualificar. Não obtive êxito na primeira tentativa da seleção e busquei, né, me aprofundar mais nas leituras, e na segunda tentativa foi aprovado a linha de pesquisa 2, que é Memória, Discursos e Narrativas, e como área específica, Memória, Filosofia, Justiça e Subjetividade, na qual o professor Elton faz parte. Então, deste modo, mostra um pouco do caminho por mim percorrido, mas também como ponto de partida para trilhar um percurso, entre aspas, né, doloroso, dentro da academia. Eu uso a palavra doloroso, o meu percurso, porque, como eu já me qualifiquei aí como professor do ensino básico, aqui de Vitória da Conquista, especificamente na Bahia, nós temos o nosso Estatuto do Servidor Público, a garantia jurídica de sermos liberados, né, para fazer o curso de pós-graduação, seja ele em nível de mestrado e nível de doutorado. E curioso, gente, é que, como é uma garantia constitucional, mesmo assim, o professor, ele sendo aprovado no curso de pós-graduação, ali certificado ali pelo Diário Oficial, a gente tem que entrar com um pedido junto ao nosso órgão que representa a Secretaria do Estado, para que pudesse ser efetivada essa condição, né, de afastamento. Fiz todos esses trâmites burocráticos e, por incrível que pareça, foi negada a minha saída, né, a minha liberação para fazer o curso. Ou seja, professor aqui na Bahia, no caso do ensino básico, onde eu atuo, nós temos, assim,
20 horas, atua com 20 horas em sala de aulas ou 40 horas. O professor de 20 horas, ele dá 13 aulas semanais na sala de aula. Eu sou um professor de 40 horas, eu ministro exatamente o dobro. Eu ministro 26 aulas na semana na escola, né? Então ficava praticamente impossível desenvolver essa pesquisa sem a liberação constitucional garantida por lei, né? E, enfim, para encurtar a conversa, eu não fui liberado para fazer a pesquisa. Mas mesmo assim eu não desisti. Uma coisa que eu sonhava, queria me qualificar e levei adiante, né? Eu paguei os créditos todos ali trabalhando, escrevi a dissertação ali também trabalhando, e no final das contas, né, estou aqui vivo, estou aqui mostrando para vocês a minha pesquisa, né? Só um pouco dessa palavra que eu usei como doloroso, que não foi fácil desenvolver a pesquisa, mas no final foi muito gratificante mesmo, tá? Então, a relevância pelo tema que eu desenvolvi na pesquisa despertou no instante em que eu estava elaborando um plano de curso na disciplina de filosofia, cujo tema era Fé e Razão na Antiguidade Tardia, um diálogo entre a religião e a filosofia. Foi então que eu me deparei, né, com alguns textos de Agostinho sobre a questão entre a fé, ou a relação entre a fé e a razão. Assim, o tema que abordei nesta pesquisa, ele nasceu a partir das leituras das Confissões de Agostinho, onde, né, de forma clara e surpreendente, o Agostinho, né, na condição de um homem público e influente, ele resolve expor sua vida e suas indagações, citadas várias vezes nas linhas de sua biografia, mas por vezes sem respostas. Isso aqui eu cito as Confissões. Deixa eu passar aqui mais um pouco. Bom, o que eu pesquisei está relacionado em compreender e conhecer como se dá o funcionamento da memória na interioridade em Agostinho, especialmente no livro 10 das Confissões. Assim, entre os autores que, no decorrer do século passado, dedicaram-se acerca do tema da memória, encontramos na produção de Riquet um relevante contributo para nossos estudos. No entanto, para desenvolver a pesquisa, seria preciso estudar o idioma no qual a obra de Agostinho fora escrita, ou seja, o latim clássico. Na impossibilidade de tal empreitada, aí esse obstáculo aí da língua, né, da língua latina, ele me proporcionou me aproximar, né, do trabalho do professor Elton, né? Deixa eu colocar aqui um pouquinho, gente. Tá? Sim, então, na impossibilidade de estar empreitada, né, de estudar a língua latina, o latim clássico, eu me aproximei da tese de doutorado do professor Elton, né, que é especialista em Riquet, e o qual ele me proporcionou chegar até a obra de Agostinho. Então, assim, foi muito interessante eu ter lido a tese do professor Elton, porque na leitura dessa tese eu consegui, né, me aproximar do Riquet. E aí as coisas começaram a andar de modo mais simples, não de modo fácil, mas de um modo mais simples, porque estava ali, em que pese o Riquet seja francês, né, mas a obra estava traduzida para o português, obviamente, a obra que o professor Alberto acabou de expor para a gente, e as coisas começaram a tomar um rumo mais simples. Então, nesse trabalho acadêmico, colocamos a memória, desenvolvida por Agostinho no livro 10 das Confissões, sob a luz do pensamento de Riquet, empregando o método fenomenológico hermenêutico como chave de leitura, ou seja, empregamos ferramentas riquerianas para ler Agostinho, o que resultou
e uma compreensão da obra agostiniana, enriquecida com novas significações e com perguntas e respostas que antes não enxergávamos, né? Então, a obra de Riquet, ela foi bastante interessante e até certo ponto esclarecedora, porque ela mostra, ela desnudou, né, algumas categorias na leitura das confissões que eu ainda não tinha conhecimento, né? Então, quando eu falo dessas ferramentas riquerianas, né, ela resulta justamente nessa condição de me aproximar mais ainda da obra de Agostinho. Porém, ali onde Riquet se afasta um pouco do caminho da memória nas confissões, nós encontramos outros autores, pesquisadores e estudiosos sobre a obra de Agostinho, não necessariamente sobre a memória, né? E entre eles tem o Gilson, o Johannes e o biógrafo do Agostinho, que é o Peter Brown, entre outros também que me ajudaram muito nessa caminhada, né? Eu também tive a oportunidade de ler a dissertação de mestrado do professor Andreas, né, que é membro aí do grupo. Ele fez a defesa em 2012 e eu consegui, né, via internet, acessar essa dissertação do professor Andreas e me deu muito, me sustentou muito a dissertação do professor, porque ele é um estudioso, né, do Riquet, e na dissertação dele ele tem um capítulo que fala sobre a memória em Agostinho, lida por Riquet. Bom, contudo, esta pesquisa ela se sustentou e desenvolveu sob a produção filosófica do francês Riquet, especificamente em sua obra A Memória, a História, o Esquecimento, de 2007, especificamente na parte 1, capítulo 3 da obra acima citada, em que a presença de Agostinho é mais ostensiva e tem uma importância particular nos estudos do autor. Vou adiantar mais um pouquinho aqui. Seguindo. Então, na busca de compreender de que maneira a filosofia de Riquet se relaciona com a obra de Agostinho, estamos cientes de que não é possível dar conta completamente da forma como a obra riqueriana está relacionada com a de Agostinho, pois, para dar conta de tal tarefa, não reunimos condições prévias. Ou seja, não somos especialistas tanto em Riquet quanto em Agostinho, que no meu caso, né? Talvez, num doutorado, quem sabe, né, algo que eu reflito, né, de forma sistemática, cotidianamente, já que agora eu estou na graduação do curso de filosofia, eu posso me aprofundar mais ainda numa perspectiva agostiniana, também riqueriana, e aí fazer um monte de projeto e continuar a pesquisa nesse sentido. Bom, agora, adentrando no texto, essas foram algumas considerações iniciais, agora eu vou mais especificamente ao texto. Então, adentrando no texto, eu vou abordar alguns pontos que penso ser relevantes, mas falarei de forma menos formal, talvez numa espécie de diálogo, pois dessa forma penso que o público, né, que vocês que estão me ouvindo, não se sintam assim cansados, né? Já que para falar de teorias, né, às vezes nos deixa cansados, mas eu tentando deixar vocês mais à vontade. Bem, adentrando agora no texto, né? Segundo as considerações feitas por Riquet sobre a memória pessoal em Agostinho, ao iniciar essa exposição, o propósito é apresentar argumentos acerca da memória numa perspectiva da tradição do olhar interior. Segundo Riquet, para Agostinho, a interioridade está relacionada de forma inerente à busca por Deus, sendo que este deve ser encontrado na memória. Nesta perspectiva, Agostinho é o autor tomado, na essência,
e na defesa do olhar interior, cuja opinião é de que a memória tem um caráter singular. Em outras palavras, em outros termos, dialogando com a tradição do olhar interior sobre a memória, percebe-se que ela, a memória, é imputada a um sujeito, ou seja, pensada como algo pertencente apenas a si mesmo. Mais uma levantada aqui no texto. O texto das Confissões é direcionado pela busca da memória, e ao iniciar a discussão sobre a memória pessoal, Riquet encontra Agostinho, que se constitui como o primeiro autor tomado na essência e na defesa do olhar interior. Ou seja, para Agostinho, a memória tem um caráter singular. A partir de então, o filósofo francês recorre às suas ideias para demonstrar como o aspecto da memória pessoal foi pensada e desenvolvida no plano filosófico. Nesse momento, podemos perceber a presença de Agostinho, conhecido entre os maiores intérpretes do seu pensamento como sendo o filósofo da interioridade. No pensamento de Riquet, especialmente quando, na leitura feita pelo filósofo francês ao livro 10 das Confissões, no qual ocupa um lugar importante na obra riqueriana, a memória, a história e o esquecimento. Mas agora, especificamente, a memória como interioridade. O movimento de interiorização se constitui como um tema central na filosofia agostiniana, pois marca de modo relevante a vida de Agostinho em seu percurso na busca do encontro consigo mesmo, ou seja, se faz necessário realizar o movimento que possa criar possibilidades de o homem sair das coisas materiais, exteriores, imutáveis, e voltar-se para o interior de si mesmo, para a sua interioridade. Desse modo, ao tratar da interioridade nas confissões, 2 pontos nos chamaram a atenção na pesquisa. Os 2 pontos são: letra A, o uso da metáfora para descrever a atividade da memória, por exemplo, citando Agostinho, grande é este poder da memória, prodigiosamente grande, meu Deus, é um santuário amplo e infinito. Quem o pôde sondar até suas profundezas? A memória, nesse sentido, ela constitui um dos principais temas, além de inúmeros outros que norteiam o livro das Confissões. Ou seja, Deus representa uma questão importante para se compreender a memória. Conforme Agostinho, citando Agostinho novamente, grande é o poder da memória, e ela tem algo que me causa horror, meu Deus, em uma multiplicidade infinita e profunda. Desse modo, a presença de Riquet, e aqui já estou no ponto, na letra B, que a letra A começou lá com o uso de metáforas, a letra B ela começa como a memória constitui um dos principais temas. Tá? Desculpa por ter pulado aí a letra B. Mas enfim, conforme Agostinho, grande é o poder da memória, e ela tem algo que me causa horror, meu Deus, em uma multiplicidade infinita e profunda. Desse modo, a presença de Deus na interioridade é um dos fundamentos agostinianos acerca da memória. Nesse aspecto, Riquet novamente encontra Agostinho, ao afirmar que é no interior, sobre o fundo da experiência cristã da conversão, que torna Agostinho, ao mesmo tempo, sua expressão e seu iniciador. Ou seja, para o filósofo francês, Agostinho descreve o homem interior que se lembra de si mesmo. E aí, o que seria isso, senão, a memória pessoal? Então, a partir desse ponto, destacamos que a possibilidade de se conhecer Deus como um ser transcendente, portanto, além de nosso alcance, é uma das questões centrais da teologia e da filosofia cristã. Assim, Agostinho indica que o caminho para Deus passa por nosso interior, pela alma
a parte mais nobre e elevada do homem como ser criado à imagem e semelhança de Deus. No texto das Confissões, especialmente no livro 10, encontramos de forma explícita a valorização da realidade interior, portanto, da interioridade. Cito Agostinho: é com certeza, Senhor, e não com dúvidas, que em minha consciência eu vos amo. Vós atingiste meu coração com a vossa palavra, e assim vos amei. Ao finalizar essa discussão, gostaríamos de esclarecer algo que nos chamou a atenção mais uma vez. O fato de percebermos uma aproximação entre Riquet e Agostinho no que se refere à memória pessoal e à memória interior. Então, essa aproximação, pessoal, ela não viabilizou a intenção de Riquet, lá no final, né, do capítulo, ele se distanciar daquilo que ele chama do polo da memória entendida apenas como individual. Ou seja, ao imputar a memória ao eu, que por um lado se manifesta como exame sobre o conceito de memória individual na perspectiva agostiniana a respeito da questão da memória como interioridade, no pensamento do filósofo medieval, isto é, no pensamento de Agostinho, fica evidente que a memória está apenas no campo individual e na defesa do olhar interior. Já no ponto de vista de Riquet, por outro lado, percebemos que existe uma distinção sobre a memória pessoal, como chamada pelo filósofo francês, e a memória na interioridade, tomada como um caráter singular, individual, assentada no pensamento de Agostinho, como apontada acima. Então, dessa maneira, no pensamento de Riquet, a memória pessoal é entendida numa dimensão não mais fechada em um indivíduo, ou seja, desprovida de relações, e sim em uma compreensão do eu na sua abertura ao outro, no seu processo de reconhecimento de si e mútuo. Em outros termos, o filósofo francês percorre um caminho na tentativa de apresentar uma característica particular em relação a Agostinho, posto que a filosofia agostiniana aponta quase que completamente a evidência, a interiorização. Assim, Riquet busca expor uma solução que vai dar uma dimensão mais efetiva ao eu, numa perspectiva de uma subjetividade aberta ao outro, mas também a um eu constituído na relação. Então, nessa concepção, o filósofo francês sinaliza sobre a possibilidade de atribuir uma memória de um triplo distinto, ou seja, os próximos. E os próximos são essas pessoas que contam para nós e para os quais contamos, segundo Riquet. Assim, ao colocar outros elementos na relação, o filósofo francês pretende sair do polo da memória agostiniana, e nesse caso, entendida como individual. Então, para esse propósito, Riquet aponta para uma tríplice atribuição da memória, ou seja, a si, aos próximos e aos outros. Cito Riquet. Então, nesse sentido, para nós, o que ficou marcante no trabalho desenvolvido? Bom, ficou marcante que, entre outros aspectos, foi a relação estabelecida entre o texto de Agostinho e as considerações feitas por Riquet ao conteúdo do texto. Ou seja, se a nossa pretensão seria ler Agostinho em Riquet, ao fim e ao cabo, tudo indica que tal objetivo foi alcançado. A questão toda, quando Jadilson, né, chegou lá para conversar sobre o programa de memória, ele chegou com essa demanda de Agostinho, porque ele queria falar de Agostinho, né? Que acontece? Eu fiquei tranquilo por um lado, mas como eu não sou uma pessoa, né, que trabalhe com Agostinho especificamente, no programa de memória eu poderia lidar com isso a partir de Riquet, que é o autor que eu trabalho mais aqui no programa de memória. Então, propus a Jadilson fazer essa leitura a partir de Riquet do trabalho do pensamento de Agostinho. E uma coisa que para mim é muito interessante é porque o que acontece? Talvez não tenha
possa não saber, assim, quem não tem muito conhecimento dessa história da memória, é que existe uma briga muito grande na história dos estudos de memória entre essa perspectiva que tem Agostinho, tem Locke e vai chegar em Russell, que seria a tradição da memória interior, ou seja, da tradição da memória em que a resposta da memória está no eu, né? E uma outra tradição que é mais recente, que tem a ver com a sociologia e que tem com Halbach ali, ou Halbo, dependendo de qual a escolha da pronúncia, que vai fazer essa contraposição com uma memória coletiva, a ideia de uma memória coletiva, de uma tradição coletiva da memória. Então, colocando lá, né, que o Roberto já falou, quem responde à pergunta da memória interior, quem lembra na memória interior, nessa tradição, é o eu. Quem responde na tradição coletiva é o nós. E aí é que tá, né? Como o Riquet, todo mundo aqui sabe, é um autor que não gosta dessas, vou usar um termo que está na moda, né? Polarizações. Ele vai estabelecer aí algo que muda o pensamento na memória. Ou seja, com o Riquet a gente tem um respeito, tipicamente riqueriana essa ação, né? Um respeito à memória da tradição interior. Então, o Riquet, né, vai falar de Agostinho, vai falar de Locke, que é um que ele não fala muito bem, mas ainda assim mantém o respeito, não é isso? E o Russell. E, ao mesmo tempo, ele vai falar do Halbach, e ele vai colocar esses autores todos como tendo uma perspectiva que mantém o respeito a isso. Só que o Riquet vai tentar superar essa dicotomia, ou seja, ele vai dizer, existe um aspecto da memória interior, que o eu lembra, então tem coisas que só eu vou lembrar, tem coisas que o grupo lembra, e tem coisas que os próximos, ou seja, pessoas mais próximas vão lembrar. Então, tentando dar um exemplo bem ruim aqui, mas para tentar resolver. Eu estou aqui recebendo uma mensagem no meu celular, então só eu vou lembrar disso depois, porque isso aqui vai fazer parte, em tese, do meu aspecto aqui. Comprei uns livros e a menina está querendo me entregar aqui. Esse encontro aqui que estamos todos nós, só nós vamos lembrar, apesar de que vai para o YouTube, né? Mas todas as emoções que nós tivemos aqui agora, nesse momento, só nós vamos lembrar. E, sei lá, a última eleição, todos nós vamos lembrar. Então, dando exemplo assim, né, de próximos, porque os próximos podem ser isso, né? Um momento são os pais, os cuidadores iniciais, outros momentos os irmãos também, e aí a escola, o grupo, né? Quem vai estando próximo ali daquela determinada ação. Então, o Riquet, com isso, ele resolve o problema dessa história de que só tem um modo de lembrar, ou eu ou nós. Ele estabelece um outro vínculo na memória, né? Nesses próximos, e isso vai fazer com que o que se estuda sobre memória, que, dito assim, parece bem simples, né? Porque o Riquet é muito, muito bom nesse aspecto, né? Mas que foi uma mudança muito grande dentro dos estudos de memória. Ou seja, há uma mudança efetiva nos estudos de memória no século XX, dado o pensamento de Paul Riquet. E não é só nesse aspecto, também em outros aspectos, o Roberto muito bem aí pontuou algumas coisas. Então, quando a gente resolveu fazer esse trabalho do Jadilson, foi fazer isso, entrar de cabeça, digamos assim, nesse aspecto da memória pessoal, que aí, né, com o Riquet, a gente vai chamar mais de memória pessoal do que de memória interior ou de memória individual, e a gente vai chamar de memória, aquilo que a gente chama comumente de memória coletiva, a gente passa a chamar de memória social. Mas o Jadilson quis fazer esse mergulho, digamos assim, nessa tradição, na leitura que Riquet faz dessa tradição em Agostinho. E isso aí, me parece que dá ao trabalho dele, né, não uma novidade no sentido de que é a primeira vez que se faz isso, mas um interesse objetivo nessa leitura, e que vai fazendo com que Agostinho seja mais explicado pelo olhar de Paul Riquet, né, que é o que nos interessaria, e que é o que eu teria capacidade de orientar, porque
que eu teria capacidade, não, que eu teria ousadia de orientar, porque capacidade aí já é outra história, né? Mas então foi uma aventura muito grande, porque eu acho que todo trabalho acadêmico acaba sendo uma aventura, né? Por mais que a gente só esteja entre livros e ideias, mas as ideias, elas são sempre muito desafiadoras, né? Então, sei lá, subir uma montanha, escalar uma montanha, é um desafio muito grande para o corpo, para a mente, mas fazer uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, também é um desafio muito grande, mesmo que não seja só para o corpo especificamente, né? Apesar de que cansa também o corpo muitas vezes. Mas, bom, então eu só queria falar assim brevemente isso, mais uma vez agradecer